Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, seguindo nossos estudos aí, na aula anterior a gente conheceu as classes local date, local time e local date time, tá? E hoje a gente vai estar vendo como que a gente manipula essas classes, ou seja, como que eu altero um dia, um mês, uma hora, um minuto e assim por diante, tá bom? Bom, criamos aqui um local date, tá? Usando o método now, que a gente já conhece. Vamos mandar imprimir aqui só para conferir. Então, eu estou gravando essa aula no dia 28 de fevereiro. Primeira coisa que a gente quer estar fazendo aqui é alterar o mês, tá? Então, ao invés de fevereiro, eu quero alterar para janeiro. Como que eu faço isso? Tem os métodos with, tá? Que permite alterar o mês, o dia do mês, o ano, dia do ano e assim por diante. No caso, eu quero alterar o mês, eu vou estar usando esse método. Passo o mês que eu desejo, janeiro, tá? Felizmente aqui ele não aceita o mês como o enum, tá? Se a gente passar aqui ele vai dar erro de compilação, ele só aceita o valor inteiro de fato. Então, passamos o valor aqui, ele gera uma nova instância, tá? Pois eles são imutáveis, eu não consigo estar alterando a instância que eu estou trabalhando. Gerou uma nova instância com a alteração que eu pedi. Vamos mandar imprimir esse cara para conferir os valores. Tá? Então, aqui é o valor original, a primeira data aqui, e a alterada, ele jogou o mês para janeiro. Tá? Bem bacana, esses métodos ficam bem fluente a forma da gente estar lendo o código. Né? Eu posso também estar encadeando, tá? Chamar mais de um método aqui de uma única vez. Então, além do mês, eu vou estar alterando o dia aqui. Então, eu posso chamar aqui o método que altera o dia, tá? Vou jogar para o dia 15, e aí a gente altera, numa única linha, a gente altera dois campos. Altera tanto o dia quanto o mês. Tá bom? Então, esses métodos são muito interessantes e ajudam bastante a nossa vida, tá? Da mesma forma que a gente fez isso com o local date, a gente pode estar fazendo isso com o local time. Então, vou aqui criar uma instância do local time, representando o momento atual, tá? E aí, vou alterar também a hora, por exemplo, né? Vou alterar a hora aqui para as 10 horas. Ele vai gerar uma instância aqui, vai gerar uma instância, vamos chamar também de alterada, tá? E vamos mandar imprimir esse cara. Imprimiu aqui, né? O horário atual é às 3h38 e com a alteração ele jogou lá para as 10 horas, tá bom? Da mesma forma também posso encadear aqui, ó, e alterar, por exemplo, os minutos. Vou colocar aqui para 20 minutos. Mandar executar novamente e a gente vai estar verificando aqui que ele alterou os dois campos, tá? E o local date time da mesma forma, tá? Porque o local date time, como vocês sabem, nada mais é que uma combinação do local date com o local time. Bom, quando eu quero alterações simples, tá? De um campo ou outro, eu uso esses métodos que a gente conheceu. Agora, quando eu preciso de uma alteração um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, eu tenho os temporal adjuster. Se a gente olhar aqui, ó, vou apagar aqui, tá? Vamos iniciar. Então, local date, eu tenho aqui, ó, criar uma instância primeiro, né? Criar uma instância aqui. Ó, quando eu aperto aqui, ó, with, tá? Eu tenho essa opção que recebe um temporal adjuster. Esse cara, tá? É uma interface. Então, vamos procurar aqui, ó, temporal adjuster, tá? E vamos entrar nesse cara, ó. Então, uma interface que a gente pode estar implementando para fazer o cálculo que a gente deseja. Bom, dá um exemplo aqui, que tipo de situação que o temporal adjuster ajuda a gente. Imagina que a gente quer que ele mude a data, tá? Para o último dia do mês. Para a gente controlar isso na mão é um pouco chato. Por quê? Porque tem mês que são 28 dias, 29, né? Se for o ano bissexto. Tem mês que é 30, tem mês que é 31. Então, para a gente ter esse tipo de controle, é complicado. Então, a gente já tem uma série de implementações dessa interface, tá? Que facilita a nossa vida. E a gente encontra essas implementações numa classe utilitária chamada Temporal Adjusters. Tá? Então, a interface é Temporal Adjuster e a classe utilitária é a Temporal Adjusters. Tá? Se a gente entrar nesse cara, a gente vai ver o quê? Que tem uma série de implementações aqui, tá? E a gente pode estar fazendo uso desses caras, tá bom? Então, aqui, imagina que eu quero... Vou criar uma data aqui, ó,
para facilitar o nosso exemplo, vamos criar uma data. Então, vou passar aqui, ó, 2021, 15, mês de janeiro, tá? 15 de janeiro. Então, criamos a nossa data aqui, vou chamar de date, tá bom? E agora, imagine o seguinte, eu quero obter o último dia desse mês. Como que eu faço? Então, eu posso usar aqui um método with, tá? Pegar o temporal adjusters e chamar o quê? O last day of month, que é um método que devolve uma implementação do temporal adjuster que tem essa lógica, tá? De retornar o último dia do mês referente àquela instância, tá? Referente a esse objeto que eu estou invocando o método. Então, vou criar uma variável aqui, né, para receber essa alteração e vou mandar imprimir esses caras. Primeiro eu vou mandar imprimir o datetime para a gente ter o valor base aí, para a gente visualizar e o que ele alterou, tá? Mandar executar aqui e aí, ó, olha só que bacana. Então aqui, ó, 15 de janeiro de 2021, que foi a data que a gente criou aqui. E aí a gente pediu para alterar o seguinte, falou, cara, eu quero que você altere essa data, tá, para o último dia do mês. Então ele foi lá, ele teve a inteligência, toda a lógica necessária para identificar o quê? Que janeiro vai até até o dia 31 e alterou a data e gerou para a gente com esse dia, tá? Esse é um exemplo, tá? É um tipo de coisa que a gente pode estar fazendo. Tem outros exemplos aqui, por exemplo, ó, eu quero que seta para o primeiro dia do mês. Então, first day of month. Mandar executar aqui, ó, jogou para o dia 1, tá? Tem uma série de alterações que a gente pode estar fazendo, tá? Por exemplo, ó, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Primeiro, antes de mudar, eu vou comentar uma coisa com vocês que torna o código mais legível. A gente pode estar fazendo um import estático desse cara. Então, pressionei o Alt aqui e o Enter, tá? E aí ele tem essa opção aqui, ó. Add on demand static import for temporal adjuster. Clico nesse, eu dou um Enter nesse cara, né? E aí ele fica dessa forma, ó. Date with first day of month. Olha como fica muito mais legível esse código para eu estar lendo, tá? E aí ele fez a importação aqui desse método para mim, tá? Bom, quero dar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou criar um local date chamando o método now. Então vamos colocar aqui o now, tá? Apagar esses carinhas. E agora eu quero falar assim, ó, eu quero que você me retorne o próximo domingo baseado nessa data. Então hoje, tá? Se a gente pegar aqui, ó, get day of week, tá? Vou mandar imprimir esse cara aqui, ó. Só para a gente verificar o quê? Que eu estou gravando essa aula no domingo, tá? Então, Sunday, tá bom? E aí eu quero que ele fale o seguinte, ó. Então, vou mandar aqui imprimir o now. Eu quero falar o seguinte, ó. Me retorna, tá? O next, tá? O próximo, e aí ele recebe um day of week, que é o quê? É o enum que a gente tem que representa os dias. E eu falo para ele, ó, o day of week aqui é o quê? O domingo. Então, me retorna o próximo domingo. Ele vai criar aqui vou colocar aqui, ó, próximo domingo, tá? E vamos mandar imprimir esse cara. Então, vou colocar assim, ó. Opa, vou deixar o now aqui. E vamos imprimir aqui o próximo domingo. Olha só que bacana, hein? Rodar esse cara. Ó, então, dia 28/2/2021, 2021, que é a data que a gente está, e o próximo domingo é 7 de março, tá? Esse tipo de operação ajuda muito a gente no dia a dia, tá, gente? Facilita muito a nossa vida. Então, da mesma forma que eu pedi o próximo domingo, eu posso pedir o domingo anterior. Então, eu chamo o método aqui, ó, previous. Chamo o método previous e ele vai estar retornando aqui o domingo anterior, que foi o dia 21. Esses são alguns exemplos que eu dei para vocês, tá? Claro que a ideia aqui não é estressar todos os exemplos que a gente tem. A ideia é passar para vocês as possibilidades que a gente tem, tá? Então, de acordo com a sua regra de negócio, de acordo com o projeto que você está trabalhando, você vai pesquisar e verificar qual método que te atende. Tá? O que eu quero aqui é mostrar para vocês que existem essa série de possibilidades, a gente está manipulando essas datas, tá bom? Bom, legal.
Uma coisa aqui, um ponto de atenção importante é o seguinte, ó. Imagina, né? Então, a gente tem um local time, eu vou criar um local time aqui, tá? O now. Beleza. Esse cara aqui, a gente sabe que ele possui hora, minutos, segundos e frações de segundo. Então, se eu tentar usar esse cara, por exemplo, com o exemplo lá do next, tá? Passa aqui, ó, próximo domingo. O que vai acontecer aqui? Tá? O que vai acontecer aqui? Provavelmente vai acontecer um problema. Por quê? Porque não existe esse campo, né? Não existe, no local time, não existe informação de data, né? Não tem informação de dia, mês e ano. Então, se eu rodar esse cara aqui, vamos ter um problema. Ele lança uma exceção, tá? E ele fala, ó, esse campo não é suportado, day of week. Por quê? Porque eu não tenho essa informação no local time. Então, tem que ficar atento a isso, tá? O tipo de classe que você está trabalhando, tá? Tem que verificar se ela tem a informação que você está pedindo aqui no método with, tá bom? Outra coisa interessante também que a gente pode estar fazendo é o seguinte, ó. O local time, tá? Ele implementa o temporal adjuster. E o local date, então vou colocar aqui, ó, local date, tá? Date. Vou colocar vou criar também novamente essa data, vou colocar 2021, janeiro, dia 15, eu gosto dessa data, tá? Vou mandar imprimir aqui primeiro. Ó, o local date, ele também implementa o temporal adjuster. O que isso significa? Primeiro vamos... Opa, desculpa. Quero apagar esse cara, quero só imprimir aqui, tá? Para mostrar primeiro os valores. Bom, então temos o valor aqui de data e o valor de hora, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou criar aqui um local date time, local date time.now. Pedir para ele gerar aqui, bonitinho, tá? Mandar imprimir só para a gente conferir os valores. Bom, gerou aqui, né, com a data atual mais o horário, bonito. O que a gente vai fazer aqui é esse cara, ó, now with, e aí a gente vai passar quem? Esse date que a gente gerou aqui em cima, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar aqui alterada. Colocar aqui alterada e vamos mandar rodar a nossa aplicação. Olha só que bacana, tá? O que ele fez? Ó, ele alterou a parte de data, tá? Por quê? Porque a gente passou um local date para ele. Olha que bacana. Então, quando a gente passa o local date, ele vai alterar o quê? Todos esses atributos aqui, o ano, o mês e o dia, tá? Outro exemplo aqui, ó, ao invés agora do local date, a gente vai usar o local time. Então, eu vou colocar aqui, ó, time, local time, vou colocar um ponto off aqui, vou colocar 10:30. Legal. E agora não vou passar mais esse cara, tá? Vou passar quem agora? O time, tá? Vamos ver o que ele alterou. Olha só que maneiro. Manteve a data, né? Dia, mês e ano e alterou o horário, tá? Porque eu passei o quê? O local time. Olha que show de bola, tá? Então aprendemos bastante coisa aí com esses caras. E por fim, tá? O que a gente faz também no dia a dia com essas classes? A gente compara elas, né? Então é muito comum no dia a dia a gente precisar comparar se determinada data está antes, depois ou se elas são iguais. Bom, vamos criar duas datas aqui. Usando o método off, 21, né? Novamente aqui, eu vou colocar dia 10 agora. Mês 1, dia 10. Vamos colocar aqui janeiro. E vamos colocar mesmo cara aqui, só que agora em fevereiro. E agora tem que alterar esse cara aqui, né? Fevereiro. Bom, vamos lá. Então, eu quero comparar o quê? Se janeiro está antes de fevereiro. Tá? Eu uso o método isBefore, tá? E passa aqui a outra implementação. Então, ele retorna um booleano, tá? Eu coloco assim, ó, janeiro está antes de fevereiro. E mando imprimir esse cara. Vamos rodar aqui. E ele vai estar retornando o quê? Um true. Porque, claro, né? Janeiro vem antes de fevereiro. Agora, se eu comparar... Vamos copiar aqui, facilitar a nossa vida. Janeiro está depois de fevereiro. Então,
Vamos usar agora quem? O isAfter. Tá? E aí vamos mandar imprimir aqui o valor. Esse cara tem que ser falso, porque janeiro vem antes de fevereiro. Agora, quando eu quero comparar se elas são iguais, tá? Eu uso o métodozinho equal. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos copiar esse cara, tá? Janeiro é igual a fevereiro. Eu uso o método isEqual e vou mandar imprimir esse booleano bonitão aqui. Vamos verificar e falso, né? Porque eles não são iguais. Agora, vamos alterar aqui, ó, para essas datas serem iguais. E olha que legal, vou colocar aqui, só para a gente variar, vou colocar o mês usando o enum. Tá? Vou mandar rodar aqui. E agora, ó, os dois primeiros deram falso, por quê? Porque não está nem antes nem depois, né? Eles são iguais. E o último aqui deu true. Beleza? Bom, se eu comparar um local date com um local date time, não vai dar certo, tá? Ele não vai aceitar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos apagar esse cara aqui, tá? Vamos criar um local date time. Aqui, ó, now, gerar uma nova instância, ó. Quando eu tento fazer, ó, um isEqual aqui e passar esse cara, ele já dá erro de compilação, tá? Ele não aceita, por quê? Porque eu estou tentando comparar tipos distintos, tá bom? Então, não tem como você, nem se você quiser cometer esse tipo de erro aí, você vai conseguir, porque você já vai tomar um erro de compilação, beleza? E para comparar um local date time é a mesma coisa, tá? Ele possui os mesmos métodos, e um local time também, ó. Vamos, por fim, aqui comparar um local time, ó. Colocar aqui às 10h30, tá? Colocar aqui, então, hora, e vamos gerar um outro, que é a 10h40. Colocar hora 2, tá? E aí eu posso comparar esses caras usando o quê? Então eu posso comparar se esses caras tá antes, né? Is before, opa, before 2. Posso comparar se tá depois, tá? E repara o seguinte, tá? Não tem um método isEqual. Tá? Se eu quero comparar se uma hora é igual a outra, eu uso o método equals, tá? Sem o is, o método equals que toda a classe em Java herda de object, beleza? Então, passo aqui, ó, e aí ele vai estar fazendo a comparação. No caso aqui, esses caras não são iguais, mas se eu alterar aqui e ajustar, eles são iguais, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.